Muito bem, nós vamos aqui agora para o nosso segundo momento, tá certo? Vamos iniciar conversando um pouquinho sobre bem-aventuranças. Bem-aventuranças. A gente está no versículo 16 agora de Mateus, capítulo 5, até fechando esse texto, não é, que nós chamamos de a lista de Jesus, né, sobre bem-aventuranças, onde inclui todas aquelas bem-aventuranças, já conversamos sobre cada uma delas, e inclui aquela declaração de que nós somos o sal da terra e de que somos a luz do mundo. E que não tem como o sal, né, ficar escondido, não tem como a luz ficar escondida. Se a pessoa é um bem-aventurado, não tem como ele ficar escondido, não tem como não ser notado. Tá? É uma coisa espontânea, natural, que acontece na vida de uma pessoa. Aí, no versículo 16, Jesus diz o seguinte: assim brilhe, vocês já são a luz do mundo. Então, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tá bom? Então, essa é a orientação de Jesus. Vamos só destrinchar um pouquinho essas palavras. Primeiro, sendo assim, é o que ele quer dizer quando ele fala assim brilhe, né? Então, sendo assim o quê? Já que vocês são luz, são sal, e não tem como se esconderem, não tem como deixar de serem notados, porque espontaneamente vocês vão ser bênção na vida das pessoas, né? Sendo novas criaturas, são bem-aventurados. Sendo bem-aventurados, vocês estão vivendo uma vida eterna neste mundo, né? Vivendo essa vida eterna, vocês então são luz e sal do mundo, naturalmente. Não há como não serem bem vistos, serem bênçãos na vida das pessoas do mundo. Então, sejam brilhantes, né? Sejam brilhantes. São luzes, sejam brilhantes. As oportunidades surgirão naturalmente. Aí ele coloca, dentro disso, né? Provoquem outras oportunidades. As oportunidades surgirão naturalmente. Então, você já é luz, naturalmente você vai ser luz, você vai ser bênção. Mas aí ele coloca, assim, quando ele diz assim brilhe a vossa luz, não é? Para que veja as vossas boas obras, é a ideia também de, naturalmente vocês vão brilhar, mas provoquem situações para que vocês brilhem mais ainda. Entendeu? Sejam mais presentes. Vocês já estarão iluminando, mas iluminem mais, descubram como poderão ser mais bênção para as pessoas, como serão mais atuantes para o benefício das pessoas ao redor de vocês. Naturalmente, vocês vão amar todos, mas procurem meios de viverem mais esse amor para com as pessoas. Não se limitem ao que vai acontecer. Vão acontecer, por exemplo, naturalmente, espontaneamente, 10 oportunidades no mês. Vão surgir 10 oportunidades de você ser luz na vida das pessoas. Muito bem, não se contentem com 10, né? Queiram ser 50, criem mais 40 oportunidades para que vocês sejam bênçãos. Aí entra, né, a importância da vida com outras pessoas, no contato com outras pessoas, estar atento às necessidades das pessoas ao seu redor. Então você vai criar outras oportunidades para serem bênçãos, para serem luz na vida das pessoas ao seu redor, né? Diante do mundo, cuidem bem de vocês mesmos. A gente não consegue cuidar bem dos outros se a gente não está bem cuidado, tá? Então, cuide bem de vocês mesmos, né? Inclusive, entre os domésticos na fé, tá? Cuide bem. Mas, ainda mais, há um mundo carente de salvação ao redor de vocês, tá? Eu, pessoalmente, acho que Deus quer que a gente cuide muito bem da gente, tá? Que a gente se ame muito, que a gente... entre irmãos, né? E a gente se cuide bem um do outro. Mas Deus quer que a gente
Tudo bem, cuide bem de todos, mas a gente esteja atento a cuidar um pouquinho melhor dos que estão fora, tá? Dos que estão fora, porque eles são mais carentes, né? Esses daqui já estão salvos, devem ser bem cuidados, mas agora aqueles que não estão salvos, um pouco mais bem cuidados, tá? Esses daqui devem ser amados, né? Ao máximo, mas os de lá um pouquinho mais, entende? Porque os de lá não estão salvos. Deus ama os daqui, mas Deus ama os de lá também. E os de cá já estão salvos, os de lá ainda não estão. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, né? Cadê o que mais aqui? Seus irmãos já estão salvos, desfrutam bem de Deus, mas o Senhor quer alcançar e salvar os de fora. Assim vão notar vocês. É certo que, sendo luz no mundo, todo mundo vai notar vocês, né? É natural, espontâneo. Se vocês inventarem novas estratégias, eles vão ver mais ainda. E mais ainda, eles vão glorificar o vosso Pai que está nos céus, tá? E vão glorificar a Deus. Vocês estarão coerentes com a graça de Deus, que quer alcançar todos, e eles mais acessíveis a esta graça do Senhor, né? Em querer alcançá-los, abençoá-los, atraí-los e salvá-los, tá? A gente vai estar diretamente envolvido nisso. Aí eu quero saber qual é a vontade de Deus. Pronto, a vontade de Deus é essa. É que sejamos luz no que quer que vamos escolher, mas que sejamos luz, para que Deus possa alcançar, abençoar, atrair e salvar pessoas. Tá? Essa é a vontade de Deus. O verdadeiro culto a Deus. Vou dar aqui um exemplo hoje, né, do que seria um verdadeiro culto a Deus. Então, é ser sal da terra. Tá? Ser sal da terra, um grande exemplo de culto verdadeiro a Deus. Despertar muitas utilidades nas pessoas, né? Conservar, frear pessoas de erros, pecados e etc. Né? Não é julgando e condenando, não. A minha presença impedir que as pessoas cometam erros. Eu não preciso falar nada, não. Se eu precisar falar, tem alguma coisa errada no meu testemunho. É preciso que somente a minha presença impeça as pessoas, né, de fazerem alguma coisa errada. Sabe daqueles casos? E para com isso aí que fulano está chegando. É nesse sentido. Entendeu? Não é ele, fulano, vocês estão fazendo isso errado, está errado, vocês são desonestos, não, nada disso, não precisa de nada disso. Né? A nossa presença fazendo a diferença. Isso é ser sal do mundo. Sal do mundo, né? O que mais? Tem outros motivos aqui que é o que significa ser sal. Então, tudo isso é o verdadeiro culto a Deus. 1 minuto disso aqui vale 1000 cultos, blá, 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 que a gente tem feito nos domingos. Deus, como tu és maravilhoso, eu te amo, minha vida é tua. Aquela conversa que a gente faz sempre, né? E que Deus já sabia antes da gente falar, e né, até onde realmente aquilo é verdade, mas a gente faz questão de repetir como se isso fosse uma grande coisa, né, e que Deus realmente estivesse precisando disso. Muito bem. Sobre aquela questão, né, aquele artigo que nós temos trabalhado, onde o artigo pergunta: o mundo seria um lugar melhor se não tivesse religião? E eu tenho feito a seguinte pergunta, porque eu sou cristão, então a pergunta é: o mundo, se não tivesse o cristianismo, teria mais paz? Né? Haveriam menos guerras? Né? A gente já conversou sobre isso. Inclusive porque algumas pessoas acham que se não houvesse religião, as guerras seriam multiplicadas sobre a face da Terra. Aí fizemos uma pesquisa e já descobrimos, né, que nos países menos religiosos, nos países onde tem mais ateus, né, eles são aqui, ó, veja só, alguns títulos, né, do que nós descobrimos nessa pesquisa. Cadê? Cadê você?
Não estou encontrando. Mas na pesquisa então mostrou exatamente isso, né? Aqui está. Países menos religiosos são mais satisfeitos socialmente, coletivamente. Entendeu? No coletivo, as pessoas estão mais satisfeitas. Pode ser que individualmente não. Porque a religião, ela tem aquela... Toda religião, viu? Não é só cristianismo, não. Toda religião, as pessoas então acreditam que se dedicando a uma divindade, ela se sente mais protegida, mais amada, mais... Entendeu? Toda religião, não é só cristianismo, não. Toda religião. Mas socialmente, no contato com as pessoas, socialmente, são lugares mais satisfeitos do que, por exemplo, no Brasil. Socialmente, nós não estamos satisfeitos, nós estamos muito chateados com tanta fome e tanta miséria, tá? E nos países ateus, os países onde tem mais ateus, né? Socialmente o coletivo está mais satisfeito. Países ateus são mais justos nas suas leis e suas atividades. Tudo isso são pesquisas, viu, queridos? Tudo isso que eu estou mencionando aqui são artigos. Olha aqui, tem esse link aqui que vai levar para um local onde estão todos esses artigos e que são pesquisas que foram feitas em vários países do mundo, tá? Países mais religiosos são mais desiguais socialmente. Países menos religiosos são menos violentos. Os países religiosos são mais violentos. Tudo isso dá uma margenzinha para acreditar que sem religião, olha que coisa terrível, sem religião, pelo menos sem essa religiosidade que a gente conhece, o mundo teria mais paz. Viu? O que mais aqui? Desde muito tempo, desde muito tempo, a guerra e a religião se encontram em uma relação complicada e muitas vezes tensa. Conversamos um pouquinho sobre isso, não foi? Então, desde muito tempo, até falamos aqui a sequência histórica. Aqui, no ano 9000, falamos da Revolução da Agricultura, tá? Inclusive, é quando aparecem de maneira coletiva as organizações religiosas. Por quê? Porque as pessoas se concentraram, todo mundo começou a formar vilas, cidades, entendeu? Então, quem tinha sua religiosidade foi se juntando tudo num lugar só, lugares diferentes, né? E foram desenvolvendo sua... Então, a religiosidade passou a ser mais organizada também. E outras coisas também. No 3000 a.C., 4000 começou então a história, porque apareceram as primeiras escritas. E 3000 a.C. aparecem as primeiras civilizações. As civilizações se organizavam assim: os reis, né? Os reis, depois vinha os nobres, os ricos, né? Os detentores de terras e de muito patrimônio, porque as terras produziam e as pessoas precisavam comer, e aí alguns vinham trabalhar com ele. Então, esses nobres, né? Os reis, os nobres e depois os religiosos, terceiro lugar. Tá? Isso tudo em importância dentro daquelas civilizações. Depois vinham os artesãos e depois os escravos. Tá? O exército, porque precisava para poder... se eu vou explorar, veja só, aqui eu sou nobre, né? Se eu vou explorar artesãos e escravos, eu preciso de uma força armada que possa me dar controle sobre eles, porque eles vão sempre reagir contra. Então, quem é que ficava entre os nobres, os artesãos e os escravos? Os religiosos. Então, tinha o exército, né? Os guerreiros, que faziam essa ponte também, mas tinha os religiosos. O de cá usavam as armas, o de cá usava Deus, para poder manter. Olha, vocês que estão sendo explorados, é a vontade de Deus, graças a Deus nós temos fulano que explora a gente
Porque já pensou se a gente não tivesse esse explorador? Como é que seria a vida da gente? Então temos que agradecer a Deus pelo explorador. Nós temos que louvar a Deus porque eles nos exploram. Entendeu? Então o religioso ficava nessa função, tá? Para poder segurar, né, os explorados contra os nobres, para não usar os guerreiros. Por que não usava guerreiro? Porque se matasse o artesão e matasse o escravo, eles iam ficar sem gente para trabalhar para eles. Então eram úteis vivos, né? Não era matando eles, eram úteis vivos. Agora, quando a religião não funcionava, aí então joga os guerreiros lá para poder botar eles no lugar deles. Entendeu? Então, as civilizações se desenvolveram assim, né? Os reis, os nobres, os religiosos e então artesãos e escravos, tá? Essa era a organização que acontecia lá. A religião então fazia essa ligação, né, entre o opressor e o oprimido, para poder segurar o oprimido contra o opressor, tá? Guerra e religião se encontram. A religião era sustentada por reis e nobres, né? Então era importante haver os religiosos e eles sustentavam financeiramente para que eles, né? A gente volta aqui, né? A gente vai voltar a conversar sobre isso amanhã, se tudo der certo, a gente volta a relembrar este assunto, tá? Aqui hoje a gente vai falar sobre deveria nos incomodar no mundo. A gente só vai relembrar aquilo que a gente já viu na semana passada, tá? Deixa eu botar aqui. Aqui está. Os crimes ingleses, né, nos continentes. Eu até já preparei aqui um banner, né, para a gente colocar no Facebook. Cadê ele? Está abrindo aqui. Que vai levar as pessoas justamente para esse estudo. Eu vou já colocar agora no Facebook. Está aqui o estudo, né? E aqui está sobre o Império Britânico. O título que aqui tem assim: Cristianismo joio, sempre a serviço do colonialismo predador, ganancioso e arrogante. Tá? Então, é o Império Britânico. Isso quer dizer que eles são piores do que nós? Não. Quer dizer que eles são iguais a nós. Não tem diferença não, viu? Agora, é uma questão histórica e isso está sendo colocado aqui. Mas não são diferentes de nós. Nós somos exatamente isso aqui. Infelizmente, não é o que a gente tem sido oferecido a Deus e a misericórdia de Deus tem aguentado, não é, esse nosso jeito de ser. Tá bom? Deixa eu botar aqui ele no Facebook, porque já fica disponível para que as pessoas possam dar verificar esse estudo. Tá? A gente já viu isso ontem. Ontem não, semana passada, né? Foi na quinta-feira passada, que deveria nos incomodar neste mundo, tá? Então tem muitas informações aqui, lembrando, por exemplo, que um Gandhi fez contato com o cristianismo através justamente dos ingleses, tá certo? Então tá aqui e a gente, né, só chama atenção e vai estar no Facebook, já está no Facebook, então as pessoas podem dar uma olhadinha e podem tirar algumas conclusões sobre esse estudo, tá? Muito bem, então a gente vai ficando por aqui, a gente se despede e daqui a alguns minutinhos a gente está de volta com o terceiro momento do nosso culto, né, matutino de hoje, tá? Deixa eu botar aqui a música. Cadê a música? Tá aqui a música. E a gente vai se despedindo, daqui a pouco a gente está de volta.